Bem, vamos agora aos exercícios sobre calor e dilatação. A gente trouxe 5 exercícios e o primeiro deles é o FUVEST São Paulo. Uma questão discursiva e que diz: sabe-se que a temperatura do café se mantém razoavelmente constante no interior de uma garrafa térmica perfeitamente vedada. Letra A. Qual é o principal fenômeno responsável por esse bom isolamento térmico? Bem, nessa questão, é importante primeiro entender que o que ele está pedindo são os aspectos da garrafa térmica que a tornam um bom isolante térmico, que a tornam um material capaz de minimizar a troca de calor entre o sistema ali dentro da garrafa, que nesse caso é o café, com o sistema exterior da garrafa, que seria o ar, o ambiente externo. Bem, então o que leva um material ser um bom isolante térmico? O bom isolante térmico é aquele que, como eu já falei, minimiza essa troca de energia entre dois sistemas a temperaturas diferentes. Quando esses dois sistemas já estão em equilíbrio, estão a uma mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, essa troca de calor já não vai ocorrer. Agora, dois sistemas com temperaturas diferentes tendem a trocar energia entre si. Portanto, um isolante térmico vai ser aquele material que vai conseguir isolar esses dois sistemas de tal forma que eles não troquem calor entre si, nem por condução, nem convecção, nem radiação. Então, o bom isolante térmico, ele vai ter certos aspectos que permitem com que essa troca de energia por esses 3 tipos de troca de calor que a gente já estudou, permite que esses 3 tipos de troca de calor sejam minimizados. Então, agora a gente já entendeu o que eles estão pedindo, né? Que é isso que você tem que mostrar nessa questão, que você sabe o que é um bom isolante térmico e você sabe quais são os 3 tipos de troca de calor. A gente parte para a garrafa térmica. Quais são os aspectos da garrafa térmica que a fazem ser, que a permitem minimizar essa troca, esses 3 tipos de troca de calor entre o café e o ambiente externo. Bom, aqui no próprio enunciado ele já fala que a garrafa térmica é perfeitamente vedada. Essa já é uma característica da garrafa térmica pensada para que a troca de calor seja minimizada. Por que ela é vedada? Por que ela precisa ter uma boa vedação, né? Por que isso daqui precisa ser bem fechadinho? Para que o ar externo, o ar do meio ambiente externo, que nesse caso está a uma temperatura mais baixa do que o café aqui dentro, para que esse ar não entre aqui. Porque o que vai acontecer se o ar entra na garrafa térmica? Ele vai ter uma temperatura diferente do ar que está aqui dentro e do próprio café, que o ar aqui dentro já vai estar quente devido à temperatura do café. Então, quando um ar com uma temperatura mais baixa, o ar externo mais frio, entra aqui na garrafa térmica, por convecção, ele vai fazer com que o ar aqui dentro quente saia. E com esse ar aqui dentro mais frio, ele também vai trocar calor com o café e vai diminuir a sua temperatura, porque os dois são sistemas com temperaturas diferentes. Então, já vai haver uma redução da temperatura do café com esse ar ali entrando em contato, com o ar externo entrando em contato. Então, essa é uma das características da garrafa térmica. É capaz de minimizar a troca de calor por convecção. Agora, quais são as outras características da garrafa térmica importantes para a redução
da condução, da troca de calor por condução e por radiação. A garrafa térmica, ela tem em seu interior, ela é constituída de duas paredes de isolantes térmicos. Essas duas paredes, elas são separadas por um espaço aqui de vácuo, ou seja, não tem nada, né? Vácuo é sem moléculas. Então, com essa separação desses dois materiais isolantes e o vácuo, a condução, a troca de calor por condução vai ser dificultada. Por quê? Porque condução necessita de matéria para que ocorra, né? O calor ser transmitido, ser trocado por condução, precisa de matéria ali para que ocorra. Isso a gente já estudou anteriormente. Então, essa é a característica da garrafa térmica pensada para que a condução seja diminuída. Agora, a radiação, a troca de calor por radiação, não precisa de matéria ali no meio, né? A radiação consegue se propagar no vácuo. Então, a característica da garrafa térmica pensada para reduzir essa troca de calor por radiação são as suas paredes espelhadas. A parede interna da garrafa térmica, ela é revestida de um material de tal forma que as suas paredes internas sejam espelhadas. Então, toda a energia emitida pelo café por radiação vai ser refletida e não vai conseguir, e então essa troca de calor por radiação vai ser minimizada. Claro que um pouco vai sair, mas devido a essas paredes espelhadas, essa radiação vai ser refletida e o café não vai perder tanta energia por radiação. Então, esses são as três características da garrafa térmica importantes para que haja essa redução de troca de calor entre o que está em seu interior e o que está no seu exterior. Então, é importante trabalhar bem esses conceitos, entender o que é troca de calor, entender como que ela ocorre, né, por condução, convecção e radiação, e mostrar também que você sabe, além disso, que o isolante térmico é aquele que minimiza esses três tipos de troca de calor. Então, essa foi a letra A. Então, a letra B diz: o que acontece com a temperatura do café se a garrafa térmica for agitada vigorosamente? Justifique sua resposta. Bom, se temos uma garrafa térmica aqui, um bom isolante térmico, né, que isola bem, então a troca de calor com o ambiente externo vai ser pouca, ou vai ser mínima. Agora, quando a gente agita a garrafa térmica, a gente está dando energia para essa garrafa. Fazendo o trabalho, a gente vai trabalhar um pouco melhor o conceito de trabalho, mas a gente pode simplesmente pensar em energia. Quando a gente agita a garrafa, a gente está dando energia mecânica para o que está no seu interior. E essa energia mecânica, ela vai se transformar em energia térmica. Portanto, a temperatura da substância que está dentro da garrafa térmica vai aumentar. Por quê? Porque ela recebeu energia. Então, com mais energia, a sua temperatura aumenta. E aqui temos as respostas. Vocês podem pausar o vídeo para ler um pouco melhor, mas eu vou passar para a próxima questão. Bem, a questão 2 é do Enem de 2009. Essa requer mais cálculos, mas vamos ler. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro,
a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Ok, então o que aconteceu aqui, né? Bem, vemos que o dono desse posto, ele foi bastante esperto. Ele usou a física ao seu favor. Ele, além de ganhar lucro ao revender o álcool que ele comprou a um preço maior, então ele já vai haver um lucro aí devido a essa revenda mais alta, a um preço mais alto. Além disso, ele vai estar vendendo mais litros de álcool devido a essa diferença de temperatura na hora de vender o álcool. Por quê? Bem, a gente viu nos vídeos anteriores que o material, ao ganhar energia, ao aumentar sua temperatura, ele pode dilatar. Dependendo do material, ele vai dilatar mais ou menos. Mas sempre que há uma variação na temperatura, há uma variação também no volume daquele material. Então, quando nós damos energia para o álcool, esse álcool ele vai aumentar sua temperatura e devido a esse aumento de temperatura, devido ao movimento das suas moléculas, esse álcool vai se expandir e o seu volume vai aumentar. Então, o dono do posto usa esse conceito da física, de que os materiais se dilatam com um aumento da sua temperatura. Ele usa isso para ganhar um lucro a mais, além do lucro que ele ganharia ao revender a um preço mais alto. Agora, essa frase aqui é importante. Ele quer saber qual o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool. Então, essa questão ela está interessada apenas no lucro que ele obteve por esse aquecimento do álcool. Ele não se importa no momento com o lucro total, né, devido a revender por esse preço mais alto. Ele quer somente saber o quanto que ele ganharia ao aquecer o combustível na hora de vendê-lo. Então, como é que a gente vai encontrar esse lucro? A gente vai precisar saber quantos litros que ele ganhou ao revender a 35 graus Celsius, ao revender o álcool a 35 graus Celsius. Então, quantos litros que ele ganhou ao aumentar a temperatura do álcool? A gente vai encontrar esse volume que ele ganhou por essa fórmula que a gente viu nos vídeos anteriores. A variação de volume de um material vai depender de qual o seu volume inicial, o seu coeficiente volumétrico, né, o coeficiente de dilatação volumétrica do material em questão e a variação de temperatura que aquele material sofreu. Então, todos esses daqui, todas essas variáveis, elas são dadas pela própria questão. E a partir desse volume que
o dono do posto ganhou ao aumentar a temperatura do álcool, nós vamos encontrar qual é o lucro que ele ganhou em cima desse aquecimento do álcool, né? Qual foi o lucro que ele ganhou em cima desses litros a mais que ele conseguiu. Então, substituindo aqui os valores dados pela questão, temos que o volume inicial é 20 mil litros de álcool, o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e a variação da temperatura sofrida por esses 20 mil litros de álcool é 35 menos 5 graus Celsius, né? Ele aumentou 30 graus dos 20 mil litros de álcool. Então, fazendo essa conta toda, a gente consegue chegar ao volume de álcool que ele ganhou ao aumentar 30 graus Celsius do álcool que ele comprou. Então, além de estar vendendo todo esse álcool por um preço mais alto, ele está vendendo mais litros de álcool. Ele não está vendendo apenas os 20 mil litros que ele comprou, ele está vendendo 20.600 litros. Agora, qual o ganho financeiro que ele obteve, né? O lucro que ele vai obter vai ser justamente o preço que ele vai revender esses 600 litros a mais, esses 600 litros que ele ganhou por essa espertezazinha aí dele. Então, o lucro dele vai ser os 600 litros que ele ganhou a mais, o preço por litro que ele está vendendo, 1,6 litros, e vezes 7, porque ele quer saber o lucro que ele ganharia em uma semana de vendas. E se a gente for multiplicar tudo isso aqui, a gente vai encontrar que o lucro dele seria 6.720 e estaria entre 6.000 e 6.900, que é a letra D.